Você sabia que é importante a avaliação da cavidade uterina após esvaziamento uterino em contexto gravídico? Se não sabia, vai aprender aqui agora. Seja bem-vindo à Estereoscopia BR. O esvaziamento uterino no contexto gravídico é a principal causa de formação de sinéquia. Então, se a sua paciente tiver interesse em engravidar no futuro, é aconselhável tomarmos algumas medidas para evitar a formação de sinéquia. A sinéquia é uma patologia muito importante no caso de infertilidade, por vários motivos. É difícil de diagnóstico, geralmente não tem um sinal ou sintoma, exceto for uma situação muito grave, como por exemplo a síndrome de Asherman, em que pode causar amenorreia, alteração do fluxo menstrual. Então, muitas vezes é uma patologia silenciosa e a paciente, depois do esvaziamento, ela acaba tendo dificuldade para engravidar e é difícil verificar na ultrassonografia, é difícil identificar na ressonância e vai sobrar para a estereoscopia para resolver. Quanto mais tempo a gente demora para identificar a patologia pela estereoscopia, mais difícil de resolver o tratamento. Por quê? Porque quando a gente faz vazamento uterino em qualquer uma das duas técnicas, né, seja com a técnica tradicional, seja com a técnica por aspiração, vou fazer uma vírgula, tá? Não estou falando alguns termos, tá? Porque esses termos eles acabam diminuindo a visibilidade. Então, se você, colega, gosta de fazer vídeo, gosta de falar em mídia social, isso é importante. No Esterology tem uma aulinha bem legal sobre isso, sobre vários termos que a gente deve evitar de falar. E, infelizmente, por outras questões políticas, inclusive, a gente acaba fugindo aí da palavra, tá? Então, vocês já sabem, quando a gente utiliza instrumentações para o esvaziamento uterino, seja tradicional, que é a raspagem, seja a aspiração, que também causa muito trauma, são fatores importantes. Então, quando você for realizar esse procedimento, ou a sua paciente for submetida a isso, vale muito a pena você fazer uma avaliação por estereoscopia entre 30 e 90 dias. Por quê? Quando a gente faz esse esvaziamento, causamos uma lesão do tecido endometrial. Por estar no período gravídico, a gente tem maior probabilidade de alcançar a camada basal, e a hora que a gente tira, né, o nosso instrumento e as paredes uterinas se encontram após a raspagem, após a aspiração, e que ocasionam a lesão, elas podem formar aderências. Os primeiros 90, 180 dias é o período em que apenas sinéquias frouxas ficam, geralmente mucoides, não tem geralmente vascularização, não tem inervação. E a partir desses 90, 180 dias começa a formar fibrose, começa a formar músculo, o que dificulta o tratamento depois. Se tiver um acometimento de muita parte da cavidade, sobrará menos endométrio, terá mais aderência, é mais difícil até de você identificar a cavidade nesse período, e é mais difícil também, às vezes, de recuperar tanto o formato anatômico do útero, quanto reestabilizar o endométrio na cavidade. Então, põe na cabeça, se tiver paciente aqui escutando, tá, é importante entender que o esvaziamento uterino para os casos obstétricos são necessários na maioria dos casos. Obviamente, tem casos que podem ser feitas a eliminação espontânea, então geralmente a gente aguarda até 30 dias, porém tem casos em que não podemos aguardar esses 30 dias, e tem casos que a partir desses 30 dias é aconselhável esvaziamento. Então, dessa forma, faz parte. E um dos problemas que podem vir juntos com esse tipo de conduta é a aderência, que pode ser muito bem prevenida, né, através da estereoscopia precoce. Então, fez o procedimento, espera 30 a 90 dias, marca uma estereoscopia, dá para fazer ambulatorial. O vídeo dessa aula aqui é sobre esse caso, uma paciente que teve um esvaziamento, me procurou por outro motivo, tinha ficado um material em que era um tecido ovular, vão ver que foi bem pequenininho e acabamos nos deparando com a sinéquia. Vou deixar aqui do lado uma tabelinha para mostrar na literatura a quantidade de aderência que é encontrada após o esvaziamento. Temos um trabalho em que levantamos dentro do hospital Cachoeirinha e realmente muito alta. Na literatura varia de 15% a 35%,
enquanto que no Cachoeirinha, talvez por ser um hospital universitário, né, em que temos um hospital escola, e a gente já tem cerca de 43% de pacientes avaliadas após com isso. Porém, a gente tem a disponibilidade da esteroscopia, então essas pacientes, na verdade, fazem o procedimento esteroscopia após, identificamos a SINEC e já resolvemos na hora. Então, isso ajuda muito. Vou botar um ponto aqui também, tá? Para os colegas que gostam muito da aspiração. Ele tem muitos benefícios pela questão de redução de perfuração, ele causa menos traumatismo no fundo do útero, porém a formação de sinéquia aparentemente é muito semelhante ou até maior do que o instrumento mais o clássico, né, que faz a raspagem. Dentro do nosso trabalho não é significativa a diferença, por ser um N muito pequeno, a gente tem aproximadamente 70 casos, mas temos mais casos de sinéquia pós-aspiração do que o método tradicional. Mas acho que isso é importante, assim, acho que cada um tem que utilizar a maneira que se sentir mais confortável, que for mais seguro para o profissional e para a paciente, tá? Acho que não sou eu que vou mudar a conduta obstétrica, mas assim, conversa com a sua paciente, fez o procedimento, fala, olha, esse procedimento foi feito por causa de tal motivo, explica por que foi feito, e se a paciente tiver desejo gravídico, se tiver em dúvida, eu quero algum dia, ofereça para ela, fala, olha, eu recomendo a senhora, por questão de uma possibilidade de formar aderência, tá? Uma possibilidade relativamente alta, aí, de 1 para 6, até 1 para 2,5, 1 para 3 casos formam um sinéquio, realizar uma esteroscopia ambulatorial entre 30 a 90 dias após. Tá? A orientação acho que é sempre boa, colocar isso em prontuário também, caso haja algum problema depois, a paciente se queixar de que não sabia, deixa no prontuário como recomendação, assim como deixa contracepção após, faz outras orientações, essa é uma que vale a pena. Então vamos lá, vou fazendo vídeo, vou parando, o vídeo está editado, está bonitinho, e eu vou parando e mostrando aí como é que ficou. Então vamos lá. Então aqui, esteroscopia ambulatorial, feito com o sistema BTOC clássico, paciente acordada, paciente batendo papo comigo, sempre, né, papoterapia, vai falando com a paciente o que está fazendo. E aqui já no começo foi uma questão interessante. Aqui no colo eu já tinha algumas aderências bem fininhas, mas só com a técnica girando aqui a gente entrou. E aqui foi uma coisa curiosa. Aqui quando eu entrei, eu acabei indo direto para o fundo. E antes de voltar, parecia que era um útero até com meio que com a parede. Não chega a ser um útero em T, mas ele tinha a parede lateral esquerda meio que fechada, né? Até achei curioso. Eu falei, pô, será que é um útero com fundo arqueado? Até achei que aqui no fundo tinha já algum material ovular, mas não era isso aqui. Então, fui lá, dei a minha olhada, aí eu fui voltando devagar, e na hora que eu voltei, já na verdade não era um fundo arqueado ou um útero meio que em T, era uma sinéquia. Então aqui, curiosidade, tá? Vou voltar aqui um pouquinho. Isso aqui é a loja, a cicatriz de cesárea antiga da paciente aqui em cima, tá? Uma estimocele. E aqui, ó, a sinéquia dela que apresentou, tá? Essa paciente estava há cerca de 50 dias pós-esvaziamento, tá? Então, temos uma sinéquia aqui em que ela já estava passando da questão de ser mucoide, né, de ser fina, já estava começando a formar fibrose, mas mesmo assim não tinha vascularização, não tinha inervação. Essa paciente foi super bem, ficam batendo papo o tempo todo, conversando, ela foi vendo também o procedimento, tá? Então, entrei, avaliei aqui o material ovular. Então, com a pinça, eu estava com a pinça de biópsia, tá? Pode ser utilizado um grasping também, funciona super bem. E com ela aberta, tá? Aquela técnica que a gente fala, pega a pinça, vai abrindo e empurrando, o tecido vai soltando. O objetivo principal aqui não era pegar material para estudo anatomopatológico, ela já teve isso no esvaziamento. Então, e ficou material, provavelmente isso aqui ela não estava nem tendo sangramento, foi mais para pesquisa. Então, fui soltando todo o material, peguei um pouco de material também para fazer o estudo, né, para ver se batia com o resultado do esvaziamento dela, e mandei lá para o anatomopatológico, tá? Então, esse foi o cuidado maior. Depois eu fiquei passando mais vezes para ver se tinha sobrado material, ficou super bonitinho. Então, é legal, tá? Até fazer um ponto aqui, em que existe uma recomendação atual no mundo de que o esvaziamento seja sempre que possível feito por esteroscopia, ou com resecto, ou com BTOC, ou com Shaver. Por quê?
porque a gente vai lesar a parede só onde precisa, no caso onde está implantado. Então, se por acaso eu tenho o meu equipamento e vejo que estava que nem aqui, né, na parede lateral esquerda, a minha direita estava lá olhando, eu vou lá só, vai machucar? Vai, a gente sempre vai criar uma lesão em cima de onde a gente está mexendo, como qualquer outro procedimento. Mas eu só vou mexer naquele cantinho. Eu não vou lesar a parede de cima, não vou lesar a de baixo, nem a oposta. Isso reduz muito a formação de sinéquia. E nesse caso aqui, como era pequenininho o espaço, não teve problema nenhum. Optei por utilizar a tesoura, uma tesoura de ponta fina, tá? Foi bem tranquilo também, o paciente ficou super bem. Então, acabei até cortando rapidinho e já fiz aqui a edição, tá? Então, aqui em cima dá para você ver onde foi feita da parede anterior, tá? Aqui a sinéquia seccionada. Ficou super bonitinho, não sangrou nada, não tinha vascularização. Então, eu volto a dizer, essa é a importância desse momento oportuno, né, da gente poder fazer entre 30 e 90 dias, porque não formou músculo, não formou vaso, não formou inervação. Se deixa muito tempo, vai formando e vai aderindo do lado, vai formando músculo e vai subindo. E também, quanto maior a área acometida, menor a área de endométrio. Essa área pequenininha, que deve ter uns 2, 3 milímetros, vai ser recoberto com 1 ou 2 ciclos a paciente, já recobriu e já ficou ótimo, tá? Então, já ficou maravilha. Vou dar uma paradinha agora aqui, ó. Ficou legal essa imagem, ó. A área de onde tinha aquele material ovular, tá? Esse material, provavelmente, se tivesse esperado mais alguns meses, para onde sairia. O paciente não teve piora do fluxo menstrual, ela teve, na verdade, redução do fluxo, ela estava, acho que, em amenorreia desde o esvaziamento, tá? Também não acho que foi por causa da sinéquia, a sinéquia dela era relativamente pequena no momento. Provavelmente isso fosse aumentar um pouquinho com o passar do tempo, a hora que for criando músculo, for criando outras estruturas em cima dessa sinéquia. Então dá para ver que ficou uma área aqui esbranquiçada de onde saiu o material ovular. Uma parte não ficou tão legal para ver nessa imagem aqui agora na parede posterior, e na anterior dá para ver bonitinho aqui onde a gente acabou de ver também onde estava a sinéquia de cima. Isso é outra coisa legal para falar, não tem necessidade de ficar cortando em cima e cortando embaixo. Corta no meio, aquele tecido ele é retrátil, se ele ficar um pouquinho, vai ficar uma lombada bem baixinha embaixo e uma em cima, deixa quieto que isso aí fica super legal. Assim como a gente faz no septo, em que a gente corta só no meio e depois recolhe, aqui na sinéquia é a mesma coisa, fica bem legal aqui a imagem, tá? Então aqui já quase terminando o procedimento, de novo aqui, né, parede anterior onde foi ressecado e a outra parede, tudo bonitinho, região cornual direita dela também estava legal, e aqui na parede posterior a outra situação também, tá? Acabei aproveitando, foi uma paciente que estava super bem, batendo papo, achou tudo legal de ter visto, aproveitei, aumentei um pouco a pressão no final, para quê? Para expandir minha cavidade, tá? Pressão um pouco aumentada facilita muito a nossa vida, desde que não esteja incomodando a paciente. Então, nessa hora eu botei cerca de 90, 95 milímetros de mercúrio de pressão na paciente, tá? Deu aquela expandida, não teve queixa, e mantive no final também para pegar a imagem bonita no final, tá? Outra dica legal, tá? Acabou o procedimento, desde que a paciente esteja bem, tolerando, grava uma imagem final de como é que ficou, tá? Para deixar isso de arquivo de como que ficou o pós. Caso surja algum outro problema no futuro, sei lá, apareça um pólipo, apareça outra sinéquia, apareça alguma outra coisa, você tem uma forma de comparar as imagens de como estava o útero na última vez e na seguinte, para auxiliar você mesmo ou outro colega, tá? Então aqui terminando, tá? O ósteo esquerdo da paciente, a nossa direita. Eu dei ainda uma cutucada no final, depois disso aí que eu cortei, para mostrar, para ver se tinha mais algum tecido, não tinha mais nada, a cavidade dela aí ficou nota 1000. Então o objetivo aqui desse vídeo foi para mostrar que a gente consegue fazer esses procedimentos em ambiente ambulatorial. É importante, tá? Eu acho que é bom reforçar a importância da indicação da esteroscopia ambulatorial no pós-esvaziamento uterino. E outra coisa, eu falo muito, tá? Que é uma paciente que geralmente ela tolera muito bem o procedimento. Por quê? Porque ela acabou de sair do estado gravídico, em que tem muita progesterona, o colo dela está mais relaxado. Então a paciente ela tolera melhor o procedimento. É uma paciente que está numa idade que também facilita, né? Que tem um colo geralmente melhor também.
Então, o procedimento tudo para dar certo, e se precisar fazer algum procedimento dentro da cavidade uterina, como foi o caso, vai muito bem também. A paciente acabou o procedimento, sentou lá, ficou batendo papo, conversei, orientei, foi embora e foi seguir sua vida, tá? Para fazer as coisas dela. Então, facilita muito. Redução de risco, redução de custo para todo mundo, e o tempo da vida dela depois aí ela continua seguindo como precisa, tá bom? Então, fico à disposição para eventuais dúvidas, eventuais comentários. Se alguém tiver alguma dica diferente, alguma ideia diferente, comenta aí embaixo. Até a próxima. Tchau!